Fala galerinha, beleza? Bom, mais uma aula aqui de Egito Antigo. Hoje será aula sobre sociedade no Egito Antigo. A gente vai saber hoje quem que mandava mais no Egito Antigo, quem era responsável pela parte religiosa do Egito Antigo, quem trabalhava de uma forma muito mais manual, quem trabalhava de uma forma muito mais intelectual. A gente vai dar uma olhadinha nisso aí, tá? Para começar, não tem como a gente falar em autoridade, em sociedade no Egito Antigo, sem falar desse cara aí, ó, o faraó. Pois é, o faraó, ele detinha em suas mãos todos os poderes sobre a população. Espera aí, como assim? Quer dizer que o faraó poderia, sei lá, fazer o que quisesse com as pessoas? Galera, para vocês terem uma ideia, o faraó, ele tinha o poder sobre a vida e morte da população. Você tem noção disso? Se ele quisesse que alguém morresse, ele condenava o cara à morte. Meu, é muito poder, né? Mas ó, parte, ou melhor, o maior motivo dele ter todo esse poder nas mãos é por causa desse última parte do tópico aí. Ele era visto como um ser divino. Peraí, o faraó era visto como um deus no Egito Antigo? Exatamente, galera. E não era qualquer deus, não. O faraó, ele normalmente escolhia um grande deus do panteão egípcio, ou seja, um grande deus entre o grupo de deuses do Egito Antigo. Porque lembrando, eu vou explicar isso melhor na outra aula, mas lembrando que a religião egípcia era politeísta. Eles tinham a crença em vários deuses, tá? E o faraó escolhia sempre o deus mais forte para ele dizer que ele era esse deus. Então era muito comum os faraós escolherem o deus Ra ou Amon-Ra, que era o deus Sol, tá? Na sociedade egípcia, ou melhor, na cultura, religiosidade egípcia. Então o faraó era visto como o maior deus. Então é claro que a população em geral não vai querer desagradar o deus mais forte da religião, né, galera? Bom, tem mais uma coisinha sobre esse faraó aí. Ele era dono de todas as terras férteis do Egito. Pessoa, quer dizer então que o faraó era dono de todas aquelas terras ao redor do rio Nilo que produziam muito alimentos? Exatamente, tá? O faraó era o dono de tudo isso. Mas e as pessoas que trabalhavam lá? Trabalhavam para ele, em esperando alguma recompensa. Que recompensa era essa? Alimentos que eles produziam ali. Beleza, galerinha? Vamos seguir aqui. Outro personagem extremamente importante da sociedade é o sacerdote. Galera, sacerdote era o responsável pelas atividades religiosas. Ou seja, esse sacerdote aí é o cara que ministrava os cultos da religião egípcia. Ah, então é como se fosse um padre hoje, isso falando da religião católica, tá? Então, é como se fosse um padre? Exatamente. O padre é um sacerdote, tá? Mas esse sacerdote aí, egípcio, ele era um padre? Não. Não dá para falar que ele era um padre, tá? Porque essa nomenclatura padre é apenas para a religião católica. Belezinha? Mas esse sacerdote aí, ele era responsável em passar adiante a religião. Ele que fazia os cultos. Vamos supor que teve uma época lá no Egito, sei lá, 2 anos seguidos, que não chovia muito. Então quer dizer que o rio não enchia muito. Então quer dizer que não havia fertilidade do solo ao redor do rio Nilo. Então, o que iria acontecer com o número de alimentos? Iria diminuir, tá? Então, com o número de alimento diminuindo, nossa, eu imagino que o pessoal entraria em desespero, né? Pelo amor de Deus, fica sem comida. Então, era a hora, por exemplo, que os sacerdotes faziam oferendas, faziam pedidos, orações para os deuses responsáveis pela agricultura, ou para os deuses responsáveis pela chuva. E vamos supor que voltasse a chover. Caramba! Quem que fez isso? Os deuses. Mas quem que pediu para os deuses? Os sacerdotes.
Então, olha só a importância desse cara aí, olhem só a importância dos sacerdotes para a sociedade egípcia. Então, era ele que era responsável pela atividade religiosa lá no Egito Antigo. Bom, eu escrevi aqui no final do tópico que eles tinham muito conhecimento, mas isso não dá para negar, né? É claro que esse cara aí, é claro que esse sacerdote ele era diferenciado, ele tinha uma cultura, ele tinha um conhecimento diferenciado, tá? Ele tinha um aprendizado a mais do que o restante da população. Continuando, galerinha. Bom, nobres. Quem eram os nobres? Eram os familiares, eram os parentes do faraó. Esses caras aí também eram donos de terras. Não era apenas o faraó que era dono de todas as terras férteis. Esses caras também eram, mas é óbvio que quem mandava mais em tudo era o faraó. E isso não tem nem que discutir. Lembrando, o faraó tinha um poder absoluto, ou seja, o poder era todo concentrado nele, nas mãos dele. Eu acabei de falar do sacerdote, mas quem que era o deus mais importante? O próprio faraó. Ou seja, o faraó vai estar sempre acima de todos. Mas esses caras aí, os nobres, eles eram os familiares, eles eram parentes do faraó, tá? Além de ser donos de terras, esses caras eram líderes do exército. Ah, então os nobres eram os soldados do exército? Não, 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 não. Eles eram os líderes, os comandantes do exército. Belezinha? Continuando. Galera, escriba. Esses caras, eles eram eh, empregados diretamente do faraó. Eles eram pessoas que trabalhavam diretamente para o faraó. Claro, nem todos literalmente ao lado do faraó, mas trabalhavam para o faraó no Egito inteiro, tá? Como assim? Eles registravam tudo. Por exemplo, quanto pagaram de impostos, quem está devendo impostos, quanto teve de colheita, quanto faltou a colheita. Eles faziam também, ajudavam a escrever algumas regras locais. O faraó falava: Não, eu não quero que aconteça tal coisa em tal lugar. Opa, os escribas iam lá e registravam isso para lembrarem para o pessoal do governo do faraó lembrar que tinha aquela regra escrita, tá? Interessante esse cara. Será que qualquer um vai conseguir ser escriba? Porque escriba era um posto bem avançado, tá? Escriba eram trabalhadores do governo responsáveis pelos maiores cargos. Será que qualquer um conseguiria estar nesse cargo de escriba? Não. Tinha que saber ler e escrever. E será que qualquer um no Egito Antigo iria saber ler e escrever? Claro que não, né, galera? Tá? Eram só os mais ricos que conseguiriam chegar a esse posto de escriba. Continuando, uma galera extremamente importante: mercadores e artesãos. Vamos lá, os mercadores ou comerciantes. Eles eram responsáveis pelo comércio, mas era um comércio que poderia acontecer tanto dentro do Egito como entre o Egito e outra região, tá? Um outro local, um outro reino. Beleza? Então eram comerciantes, tanto interno, dentro do Egito, quanto externo, fora do Egito. Tá? Esses caras tinham uma importância muito grande porque parte da colheita, parte do artesanato que era feito no Egito era vendido até para outros lugares. Quem era responsável por esse comércio? Os mercadores. Artesãos. Esses artesãos eram os responsáveis pela produção artesanal, ou seja, com as próprias mãos. Eles que faziam, eu até escrevi para vocês aí, ó, eles que faziam o serviço de carpintaria, ou seja, mexiam com madeira, tá? Entalhavam, faziam esculturas. Olha só o próximo aí, escultores. Tem mais alfaiates. O que são alfaiates? Costureiros. Eles faziam roupas, tá? Esses caras também eram conhecidos como artesão e também pedreiros. Quando a gente fala em pedreiro, não é apenas o trabalhador, o cara que faz uma casa, por exemplo, como nós conhecemos hoje, mas também eram aqueles responsáveis por ir na pedreira e tirar pedras de lá para construir uma casa, um templo, uma pirâmide, tá? Todos eles eram artesãos. E parte do trabalho desses caras aí, partes do produto desses caras aí, iam para os mercadores
fazerem o comércio, a venda. Bom, para terminar, galera, escravos. Esses escravos faziam todo tipo de trabalho. Normalmente, não apenas, mas normalmente trabalhos muito pesados, tá? Que muitas vezes acabava matando o indivíduo de exaustão, de cansaço, tá? Mas também novas pesquisas de história estão dizendo que quem construiu as pirâmides não foram apenas escravos, não, tá? Muitos eram a população em geral. Lembra que eu falei no último vídeo de economia que o agricultor não estava 12 meses no ano trabalhando no Rio Nilo, tá? Na época da cheia, não tinham o que fazer no Rio Nilo. Na época em que estavam esperando as plantas crescerem, não tinham o que fazer ali ao lado do Rio Nilo. Então era esse momento em que os caras, junto dos escravos, iriam trabalhar para o faraó, tá? Os escravos, normalmente, eles eram capturados em guerras. Por exemplo, existia uma guerra entre o Egito e uma outra região vizinha. Se o Egito vencesse, eles capturavam esses exército inimigo e passavam então a trabalhar, o exército inimigo passava a trabalhar para os egípcios. Beleza, galerinha? Espero que tenha ajudado. Leiam o texto, leiam o livro, tá? Procurem textos na internet, aproveitem esse momento em que nós estamos estudando de uma maneira, de uma forma muito mais online e procurem textos, tá? Para estudar. Procurem videoaulas para estudar. Beleza, meus amores? Beijo!